Boa noite. Hoje começando às 10 horas, às 22 horas, não às 21h21 como habitualmente a gente fazia. Hoje, especialmente por conta dos horários do nosso querido Jefferson, a gente está começando um pouquinho mais tarde, tá? Bom, como de costume, vou dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Quem já foi entrando vai me dando um alô, se tá escutando certinho, se o áudio tá bom. Vou dar uns minutinhos, tá, pessoal, para até mesmo pro Jeff entrar aí. Enquanto isso, seguinte, eu queria compartilhar com vocês uma coisa. Enquanto o Jeff não chega, eu vou pedir para vocês que estão entrando e mandando um alô, um oi, escrevendo aí, até mesmo quem já é aí, quem já fez a pré-inscrição. A pré-inscrição não, né? Quem já fez a inscrição para a aula de quinta-feira de hormônios. Quem já tiver aí na turma de quinta-feira, dá um alô pra gente aí. Quinta-feira vai ser uma aula super interessante. Então vocês estão participando dessa live hoje. Eu vou falar um pouquinho, tentar falar ao final, se der tudo certinho, eu vou conseguir, se der tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês, um apanhado rápido que a gente vai falar na live de hormônios na quinta-feira, tá? Ó, e a Thaís já tá falando que tá presente lá também na aula de hormônios, muito bom, ó. Várias pessoas falando que já estão também com a sua vaga garantida na aula de hormônios na quinta-feira, dia 12. Bom, olha só, vou dar uns minutinhos como eu falei, estou esperando o Jeff chegar, enquanto isso eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu acho interessante. Algumas pessoas já devem conhecer essa imagem, né? Como o tema da live hoje é fontes de estudo, né, onde eu me atualizo, digamos assim, queria compartilhar com vocês essa imagem que eu acho bem interessante, que digamos que é a pirâmide, né, de nível de evidência científica. Então você vê que no topo dessa pirâmide lá, o que é importante, a gente vai, digamos, do topo para baixo, né? Na verdade, o nível de evidência sobe à medida que você vai de baixo para cima, mas eu estou falando o que é mais importante, do topo para baixo, ou seja, o que é mais relevante na hora de avaliar um artigo científico, né? Então, as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos randomizados, estudo de coorte, estudo de caso-controle, relatos de casos, série de casos, e aí, ao final, as opiniões, né? Estudos com animais, estudos in vitro e as opiniões de alguns experts, né? De alguns especialistas. Então, acho bem legal essa imagenzinha, eu sempre gosto de mostrar porque essa também é uma grande dúvida que a gente tem às vezes, né, na hora de eleger um artigo científico interessante para a gente discutir qual artigo é legal da gente discutir, e aí a gente fica perdido. Bom, o Jeff já chegou aí, deixa eu voltar aqui para minha... Agora eu não sei como é que eu faço para voltar a minha imagem. Aqui, pronto. Voltei. Deixa eu chamar o Jeff aqui. Bom, vamos lá. Enquanto eu aguardo o Jefferson entrar, eu vou tentar colocar o meu... Oi! E aí, meu querido? E aí, tá bom? Tô bom demais, e você? Bem demais, desculpa a demora. Imagina, tô aí, cara, trabalhou o dia inteiro, agora aí tira um tempinho pra gente discutir aqui coisas interessantes. Isso que é comprometido com a nutrição. Meu amigo, deixa eu só colocar aqui rapidinho o tema da live de hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre fontes de estudo, né? Onde a gente se atualiza, digamos assim, né? Poderia colocar aqui onde me atualizo. Aí, beleza. Bom, Deixa eu colocar o fone que fica melhor. E vamos lá. Eu vi que você já estava falando da pirâmide de... eu acho legal aquilo ali porque é uma coisa que às vezes é bem básico, né? Bem simples, mas é uma coisa que é de fato o simples mesmo, o básico que a gente tem que levar em consideração na hora de olhar um artigo, né? Essa é uma das coisas que eu quero discutir com você hoje, né? Até já falei isso uma vez com você. Falei, pô, Jeff, tem um monte de artigo aqui legal, com vários esquemas lindos, só que eu não sei se esse artigo aqui realmente é uma coisa relevante, se isso foi feito em ratos, se foi feito em humanos. Então, acho legal a gente discutir sobre isso, né? Dentro dos artigos que você selecionou como importante, qual de fato vai te ajudar a melhorar a sua conduta clínica, né? Bom, eu queria começar, Jeff, perguntando aí, eu vou te chamar de Jeff, que a gente já é íntimo, então não vem com esse negócio de Jefferson, né? Pelo amor de Deus. Então, em relação às suas fontes, a gente falou sobre as 5 principais fontes de estudo, né? A gente está querendo selecionar aqui 5 principais fontes. Uma coisa que eu queria começar essa live falando é que eu fiz uma enquete lá no meu grupo do Telegram e a maioria do pessoal respondeu que só estuda quando se depara com algum caso específico. Não tem uma rotina de estudo. Então, isso é uma coisa interessante também, que eu vi essa lacuna, né, nos profissionais hoje, que acabam deixando para estudar somente numa situação específica. Ó, o Paulinho entrou aí, ó, só gente boa hoje, hein? Vambora.
Então, o que você pode dizer um pouquinho em relação a isso, Jeff? Como é que foi? Como é que você construiu, digamos, essa sua rotina de estudo também, né? Acho legal o pessoal saber. Vamos lá. Boa noite, pessoal, né? Dá um salve aí. Tamo junto, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que é um tema que a gente pratica no dia a dia, né? Então não custa nada compartilhar um pouco com quem também é entusiasta da boa ciência e da boa prática clínica, né? Só um ponto antes até de responder um pouquinho do que você tocou. Quando você falou, Jefferson, 5 pontos, né? Onde eu me atualizo, 5 lugares de busca de atualização. Eu fiz um ranking aqui, não sei Eu até sabia que você ia fazer isso. não sei até o que você acha, mas eu elenquei, eu acho que você pode dar sua opinião e depois a gente vai passando ponto a ponto, em escala de prioridade, que é o que eu acho que foi do jeito que eu construí minha linha de raciocínio e tudo que eu fui, né, com o tempo construindo. Então, eu elenquei 5 desses pontos principais. E o primeiro, que eu acho que o conhecimento ele é criado a partir da base, né, de uma base sólida. E por mais que a gente aprenda na faculdade, fisiologia, anatomia, etc., bioquímica, etc., a gente sabe que a gente nunca aprende uma coisa se expondo uma única vez, ou 2 ou 3. A gente tem que se expor várias vezes aquele conteúdo para aprender, né? Com verdade, com sinceridade. A gente vê esse tipo de créditos o tempo todo e ainda não, né, não vê as miúças ali e aí faz conexões que antes você não fazia, porque hoje você estuda um novo tema e por aí vai, né? Isso aí. Você vai Então, eu coloquei agregando, como... né, no seu conhecimento. Vai subindo uma escala do seu É, conhecimento também, né? Isso é legal. sim, você Perfeito. vai juntando as informações e gerando conhecimento, né? Que é o Isso aí. ponto das relações. Então, eu coloquei como o base, então, o primeiro de tudo, para criar esse conhecimento básico, livros, texto mesmo, os clássicos, Concordo desde um plenamente. Guyton até na nutrição, um Shields da vida, e entre outros, né? Então, que é ali, fisiologia básica, o basicão, que é importante pra caramba. A galera quer saber da regulação alostérica da enzima tal, mas não quer saber da regulação fisiológica básica, né? De regulação de hormônios, papel da insulina em diferentes tecidos, o que contra-regula, etc. Então, eu acho que livro-texto é muito bom para isso e artigos de revisão, né? Então, a gente tem várias reviews muito boas de grandes revistas, como Nature, Cell, reviews sobre síndrome irritável, reviews sobre doenças específicas, que também trazem um arcabouço de fisiopatologia, de tudo, que realmente é uma base muito boa, né? Então, eu Isso, elenquei. isso é uma coisa realmente que eu também coloquei, concordo plenamente com você, porque eu também coloquei aqui como a fonte, digamos, inicial, a fonte básica, livros, porque é o que a gente, de fato, vai se iniciar na vida profissional e até mesmo acadêmica. Então, hoje o que a gente vê é que muita gente, de fato, quer as coisas muito mastigadas e não quer voltar na base. E às vezes a base é o que mais funciona. Isso até mesmo num plano alimentar, né? No seu caso. Às vezes você vê pessoas querendo comprar chia, linhaça dourada lá do Himalaia, mas não quer comer uma coisa básica, que teria muito mais acesso. Então, realmente, eu acho que começando com essa fonte 1 de livros e artigos de revisão que você falou, realmente uma boa fonte número 1, digamos assim, de atualização. Concordo plenamente. Legal. Sim, sim. E assim, só uma única observação última sobre isso é que, lembrando, os livros textos, eles são antigos, né? Então, só que a fisiologia básica não mudou. O papel da Perfeito. insulina nos tecidos é o mesmo, o papel do glucagon é o mesmo. A via de regulação básica é a mesma, né? Então, a pessoa, não, mas é o artigo de 2020. Cara, o O que clássico é mudou de... foi o desenho, né? O desenho tá mais bonito, o esquema tá mais arrumadinho, aí fica um pouco mais didático, mas às vezes, a maioria das vezes a base que foi feita para fazer a introdução do artigo foi um livro-texto desse, né? Um Guyton, como você disse, um Leninger de Isso. bioquímica, então é mais ou menos isso mesmo, perfeito. Isso, então assim, livro base, ele vai trazer esse conhecimento já consolidado e básico. Um artigo de revisão, ele traz também esse conhecimento na parte introdutória, etc. Só que ele também já traz referências mais recentes de uma intervenção, de resultados. Então ele acaba sendo um pouco mais atualizado. Então também acho que uma Porque diferença na hora de montar bacana. esse artigo de revisão, de fato, o que é feito é uma seleção de vários artigos, né, para selecionar quais são os artigos que, de fato, entram de acordo com aquele motivo da sua pesquisa. Uma coisa legal que eu vi, depois que você elegeu os seus 5 pontos aí em relação às fontes de estudo, eu quero que você fale um pouquinho, como eu vi lá o seu IGTV, sobre como você monta uma palestra. Eu achei bem interessante aquilo e acho que é mais ou menos a base da nossa discussão hoje, né?
que é justamente faz link total com isso. Às vezes a gente quer inúmeros artigos, vai pesquisar, vai jogar pesquisando, achando que também é daquela história, né? Do título do artigo, né? A manchete dele, às vezes pega e você tem preguiça de ler. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, mas isso é um tema mais para frente. Por enquanto a gente está elegendo as fontes de estudo, né? E a gente já falou então de livros, texto e junto com artigos de revisão. Perfeito. O que você conseguia eleger aí como segunda fonte de estudo? Ricardo, eu coloquei, por incrível que pareça, cursos e palestras. Em que sentido? E qual foi o meu raciocínio nesse ponto? E não é puxando sardinha para a gente que mexe com isso, né? Mas é porque realmente eu acho que é o que deve também ser, talvez, o segundo ponto aí. Quando a gente vai num curso, por exemplo, alguém vai num curso meu sobre microbiota, vai num curso do Valentim sobre periodização nutricional. Você está literalmente pagando para um profissional que, teoricamente, é qualificado, é especialista em pesquisar, selecionar artigos, praticar na prática clínica aquilo e trazer para você um bom senso dele acerca da ciência mais recente do que ele tem pesquisado sobre aquele assunto. Então, teoricamente, você já pega aquilo mais processado. Tem lá os lados ruins e os lados bons, a gente pode discutir isso. Mas tem um lado muito bom de você... Porque a gente sabe que na ciência é meio exagero, mas funciona quase igual ao DNA, né? Tem muito artigo que para a prática clínica é irrelevante, que a gente inclusive faz extrapolações que a gente não, mas que a gente faz extrapolações surreais. Então eu poderia falar que é um lixo, mas é muito pesado usar essa palavra, mas são artigos que não têm muita aplicabilidade clínica. E tem muito artigo que a gente acha, nossa, esse artigo, o desenho foi muito bem feito e tudo mais. E aí por isso que cursos e palestras eu boto como segundo, porque você está pagando para um especialista filtrar, fazer essa linha de raciocínio, trazer uma didática para te trazer aquilo mais fácil. E outra, você está pagando a pessoa também, ou está indo no curso, para ele te trazer as referências, as melhores, os títulos dos artigos, aqueles que talvez sejam mais relevantes para a prática clínica. Então, isso aí, uma coisa interessante. Acho perfeito isso que você falou, porque geralmente quando a pessoa ela quer e ela tem aquele aguçado dentro dela, aquela vontade de aprender mais, ela vai num curso justamente para pegar as referências. Mas aí o que cabe a esse profissional fazer? Aprofundar. Porque às vezes, como a gente falou, o título do artigo é maravilhoso, né? O título é legal, o abstract dele, né? O resumo dele é legal. Só que quantidade de vezes você já viu o artigo começar com uma proposta e terminar com outra, né? Então isso acontece. Às vezes o cara começa com uma ideia maravilhosa, mas quando ele vê o estudo método não funciona e aí tem que mudar o rumo da pesquisa. Então é muito, muito perigoso quando a gente, de fato, quando você falou que é bom e ruim, porque às vezes você vê que a gente vai em alguns cursos que os estudos são maravilhosos no que diz respeito à didática, né, o desenho, aquela história toda ali, as figuras, mas na hora de na hora que você vai aprofundar, você vê que o estudo é feito em camundongo, é um estudo às vezes muito antigo, erros metodológicos graves. Pois é, então é mais ou menos isso. Eu acho perfeito esse posicionamento em relação a essa facilidade que hoje a gente tem nesses cursos, nessas palestras, para que a gente tenha um norte para, digamos, opa, o que está em pauta no momento? Então quer dizer que tratamento de obesidade agora é visto dessa forma. Opa, vamos dar uma olhada então nisso. É mais ou menos isso. Mas é aquela história, né? Todo curso que a gente faz, toda palestra, toda pós-graduação, eu digo que sempre você é profissional, todos nós somos profissionais, então a gente tem que ter o senso crítico. Não é para levar como uma verdade 100% aquilo que está sendo dito, né? Então eu acho muito importante quando a gente tem essa capacidade de discutir sobre aquilo que está sendo falado. Então não é debater de forma negativa, né? Igual aquele post lá que o pessoal falou da aveia e você foi lá e fez um post baseado em evidência, super tranquilo, mas você vê que tem gente que hoje realmente cria, como é que eu posso dizer? Cria problema em qualquer situação. Então, no que diz respeito a estudo científico, a gente tem que ter um pouco mais de critério para selecionar o que é bom e o que é ruim, e por isso que eu acho a importância de a gente ter também critério de selecionar qual curso fazer, qual palestra ir, qual congresso ir, porque hoje explodiu. Então, as referências, elas são, de maioria das vezes, de experts. Então, pessoas que estão fazendo o que o Valentim chama de guru, né? Então, o guru faz a prática dele, funciona para um, ele aplica para todo mundo, e aí vai-se embora a história da ciência. Então, realmente, hoje o que a gente tem que tentar é basear nossas condutas em evidências sólidas, né? Então, é mais ou menos isso, eu concordo também. Eu coloquei, não elegi, eu não coloquei dessa forma de, digamos, de importância. Eu falei 5, pensei em 5 aqui, mas acho que você está indo melhor que eu. Vamos lá, vamos seguir nas suas aí, que eu gostei. Não, show, show.
Então, assim, eu acho que esse, você focou dos pontos principais, então realmente tem um lado bom que é esse, a gente está pagando para especialista e tudo mais, mas tem que ter um cuidado, né? Existem os vieses aí que a gente sabe do interesse do palestrante, querer provar o ponto de vista dele, pode ter interesse da indústria, enfim, tem vários pontos que a gente tem que ter cuidado, mas é um norte para nos trazer essa didática, para muitas vezes a gente conhecer a prática clínica daquele profissional, que não pode ser ignorada, a prática clínica é algo sempre relevante, né? Sim. E também, justamente, essa questão dos artigos mais recentes e compilados já para você. Esse é o segundo. Aí o terceiro, o que eu coloquei aqui, que é um terceiro que subdivide depois em três, porque que eu criei de linha de raciocínio? Eu tenho uma base de fisiologia, de fisiopatologia boa, pegando os livros, o texto e o artigo de revisão. Eu vou numa palestra e num curso e eu pego eu me encho de ali, artigos novos, etc, etc, já entre aspas pré-filtrados por um profissional teoricamente mais qualificado. E depois, aí sim que entra eu mesmo pesquisar os artigos um por um nas bases de dados e eu julgar com senso crítico se aquele artigo é válido ou não, se a metodologia científica é boa ou não, se tem aplicabilidade clínica para a minha realidade ou não, etc. Então, aí eu coloquei como terceiro, que subdivide em três, que é a busca dos artigos científicos mesmo nas bases de dados. E aí, base de dados eu coloquei, enfim, três principais que eu utilizo, que seria o PubMed, o Highwire e o Google Scholar mesmo. E aí a gente Boa. pode discutir bastante como selecionar, o que a gente tem que levar em consideração de critério metodológico, quais são os critérios, por exemplo, de causalidade e casualidade. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente separar o joio do trigo, Isso é né? muito legal, isso é muito Então, legal. Eu acho enfim, então o que eu importante. coloquei? Eu também elegi essas bases de dados também, né, de internet, a gente tem PubMed, você gosta bastante do Researcher, né, Sim, que também é uma forma de estar pesquisando. Para a parte da galera da medicina, tem aquele site que é o Up to Date, então tem muita coisa que vai sendo atualizada e realmente é extremamente interessante essas bases de dados online, que hoje em dia é a facilidade que a gente tem, né, de estar pesquisando isso aí, tem inúmeros artigos. E também depois, além, eu quero que você fale um pouquinho dessa questão da causalidade, aí, que é extremamente importante, e a gente vai falar um sim. pouquinho também sobre como, às vezes, a gente está dentro de uma pesquisa e acaba sendo puxado para outra pesquisa, que é aquela história dos Nossa. artigos relacionados. E dentro dos artigos relacionados, se você for na referência dos artigos, você ainda vai a um mundo e você vai, de fato, alguém falou aí nos comentários, 1000 abas abertas quando você vai fazer uma pesquisa. Mas fala um pouquinho disso aí, Jeff, que eu acho realmente um dado muito importante. Você que lida muito com artigo científico, muito mais do que eu até, pode falar com mais propriedade sobre esse assunto. Então, vamos lá. Justamente pegando essa linha de raciocínio, quando eu, beleza, selecionei os artigos, um tema que eu vou estudar, até vou achar os artigos que eu vi na palestra, vou pegar o DOI, vou achar ali, eu vou usar uma base de dados, né? Quando eu já tenho o nome do artigo, é muito mais fácil. Quando eu tenho o nome, eu vou basicamente lá no Google Escolar, né? Do inglês Scholar ou Google Acadêmico, jogo o título do artigo, ele já acha para mim a revista onde aquele artigo está publicado. Todo mundo já conhece, eu deveria conhecer o SciHub, né? Para liberar os artigos pagos aí para gente. E eu tenho acesso àquele artigo. Mas eu sempre guio minha busca, quando eu estou montando a palestra do zero, vou começar a buscar sobre, sei lá, leucócitos, contagem total de leucócitos, que eu estava estudando recente, estou, enfim, escrevendo um capítulo sobre exames, contagem total de leucócitos. Aí achei um primeiro artigo que eu achei interessante, que ele fala contagem total de leucócito relacionada, associado com diabetes. Só que nesse artigo que já é interessante para mim, eu leio o abstract, né, aquele básico, leio o abstract, vejo se aquilo é relevante para o meu tema de pesquisa, porque porque eu tenho que pesquisar e escrever. Aí que vem aquela justamente no canto direito da tela, aqui no outro direito, né, que está espelhado, no canto direito da tela, eu tenho lá sugestões de artigos relacionados àquele tema, e eu uso muito isso, muito, porque justamente vem artigos bons, normalmente, e que tem temas correlatos. Então é bem interessante. Isso é uma coisa que poucas pessoas usam, Jeff, para ser sincero. Poucas pessoas utilizam. As pessoas sempre vão lá e querem achar digitando na aba de busca. Né? Isso dificulta muito mesmo. Isso, olha só como é que é uma analogia muito básica. Quando você está no YouTube, você está ouvindo uma música, aparece outras sugestões de músicas parecidas, e você acaba ouvindo e descobrindo coisas muito novas ali. Então isso eu achei muito legal quando você falou isso no seu IGTV. Achei bem legal. Cara, analogia sensacional. Então é isso aí. Melhor impossível. E além disso, a gente ainda tem embaixo, em vários jornais, várias bases de pesquisa, os artigos que citaram esse artigo que você está lendo, que
você buscou. Então, o que também normalmente são artigos correlatos, às vezes artigos até mais novos que citaram aquele, então também abre uma gama aí de possibilidades interessantes, né? Bem bacana. E por que que muitas vezes a gente acaba abrindo 1000 abas? Porque nisso a gente vai ramificando muito e muitas vezes, se é um artigo correlato, vamos supor que eu estou pesquisando sobre hipertrofia e creatina. Ele vai me trazer outros suplementos também, às vezes, para hipertrofia. Então, ele acaba me dando novas buscas que eu nem tinha na minha cabeça. Poxa, mas isso pode estar relacionado com aquilo? Pode. Um artigo correlato ali me cita isso e eu vou abrindo meu campo de pesquisa. Então, por isso que acaba diversificando bastante e nos dá muita informação. A gente, quando vai estudar um tema, é até o nosso preconceito, né? Eu vou, espero achar aquilo, espero achar aquilo outro. Eu sempre me surpreendo. Quando eu vou estudar algum tema novo, eu sempre com o que eu vou achando na literatura e isso que é bacana, né? Verdade. Isso é muito legal e, de fato, eu gosto muito, até gosto muito das aulas que eu já vi sua em relação a essa seleção de artigos. Realmente são artigos que são muito apropriados para aquilo que você está falando. Então, às vezes, o que a gente vê são pessoas que eles colocam artigos simplesmente para ilustrar. Aí fala assim, isso aqui não tem muita evidência ainda, não tem muito estudo, não é? Eu trouxe mais para... Então, assim, para que ele trouxe, né? Mais ou menos isso. Então, é claro que nós não temos a obrigação de só trazer artigos que têm uma conclusão perfeita, né? E, obviamente, é utilizado no dia a dia, mas, no fundo, o que eu vejo, assim, da sua seleção de artigos é uma coisa bem legal. Tanto é que eu te pedi aquela vez você me mandar aquelas fotos dos artigos que você usou para falar de cortisol, e eu achei muito interessante, de fato, os artigos que você selecionou. Então, assim, eu acho muito bom. E quando você falou dessa forma, avaliando os artigos que estão relacionados com esse artigo que você está pesquisando, a sua pesquisa fica até mais fácil, né? Porque você deixa de ter que estar lá digitando e lendo tudo aquilo. Primeiro, você está lendo o título que pode ter relação. Quando você vai ler, não tem muita relação. Então, indo em artigos correlacionados, você tem muito mais chance de conseguir fechar o seu raciocínio, né, para sua pesquisa, sem dúvida alguma. Então, eu acho muito legal isso. E aí, aquela questão que você estava falando, você falou alguma coisa importante, agora eu me perdi. Da causalidade. Isso, perfeito, perfeito. Sim. Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente vai estudar, a gente tem que lembrar daquela pirâmide de artigos que você falou, de nível de evidência, para a gente falar que uma coisa causa outra, né? Que justamente, por exemplo, fumar causa câncer de pulmão. Não é? Existem critérios chamados critérios de Bradford-Hills. Então, Bradford-Hills, depois quem quiser pesquisar mais isso aí, vale super a pena. Que são critérios que eu tenho que respeitar, ou seja, que eu tenho que ter respaldo científico, comprovando aqueles critérios para falar que uma coisa causa outra. Porque o que a gente mais cai no erro, vamos dizer assim, por exemplo, ver numa palestra que existe uma via bioquímica ali que explica isso. Isso é um critério chamado plausibilidade fisiológica. Ou seja, existe uma plausibilidade fisiológica, mas só isso sozinho não comprova que uma coisa causa outra. É a mesma coisa que eu falar, ATP é utilizado como energia para contração. Então, vou suplementar ATP para aumentar a contração. Calma. Respira. Porque existe a plausibilidade fisiológica. Agora, a distância de suplementar e isso realmente ter efeito clínico é um absurdo. Então, assim, tem alguns critérios que é bem difícil, é bem sério, Ricardo, ter evidência científica que comprove os 8 critérios. São 8 critérios de Bradford-Hills. Mas, se a gente tem um bom senso e a gente tem respaldo para a maioria dos critérios, já é um bom norte para a nossa prática clínica. Então, assim, o primeiro critério que eu colocaria plausibilidade fisiológica, é importante, mas não é o único. Tem que existir alguma via ali, muitas vezes, que ainda às vezes não é explicado, mas tem que existir uma hipótese. Segundo, temporalidade, que é o básico. O que é isso? É uma coisa acontecendo antes da outra. Né? Para eu falar que, né, sei lá, suplementar glutamina melhora o intestino, eu tenho que suplementar glutamina primeiro para depois o intestino melhorar. Né? É a lógica, mas muitas vezes isso é ignorado. Terceiro ponto, força de associação. A gente também muitas vezes cai no negócio de falar que uma coisa causa outra, porque tem uma força de associação alta. Só que força de associação é associação. Por exemplo, existe associação entre consumo de chocolate e prêmio Nobel. Mas nem por isso eu vou falar que comer mais chocolate. Tem uma associação de sorvete com o maior ataque por tubarão na Austrália, né? Sim. Então, assim, são associações que existem, mas a força de associação é um dos critérios. Então, a gente vai somando os critérios. Se tem força de associação, se tem temporalidade, se tem plausibilidade fisiológica,
se tem consenso da literatura. Em que sentido? Eu tenho 1.000 artigos publicados. 900 falam que dá certo, 100 falam que não dá. Poxa, é a maioria massiva que está direcionando para que dá efeito. Então, realmente parece que dá efeito. Então, isso também é a divergência, né? A convergência, nesse caso. A convergência científica é um dos critérios importantíssimos. E um dos que eu particularmente gosto muito, que eu acho relevantes, é o gradiente biológico. Ou seja, por exemplo, para eu falar que fumar causa câncer de pulmão, quanto mais eu fumo, eu tenho que ter uma incidência, uma associação mais forte ainda com o câncer de pulmão. Então, esse gradiente a gente observa em várias questões, né, de que a gente consegue provar causalidade. E por isso que eu falo, teoricamente, quando a gente vai numa palestra boa, né, bem estruturada, bem montada, o palestrante, se ele vai provar um ponto, ele deveria bater nesses critérios para me convencer que aquilo realmente acontece. Muita gente cai num, cai no outro, e aí cabe a gente estudar e ir atrás. De vez em quando, Ricardo, só para finalizar esse assunto, eu me deparo com alguns artigos de revisão que eles falam assim, por exemplo, tem um de colesterol e suicídio que eu acho sensacional. Ele prova, ele é de não, e ele é de 1998, não é nem um pouco novo. E ele fala assim, ó, colesterol baixo e suicídio, né? Causalidade ou só uma associação? Baseado nos critérios de Bedford-Hills. Ele traz critério por critério e respaldo científico dele para comprovar cada critério. E no final das contas, se você tem evidência científica em cada critério, você pode falar que colesterol baixo causa, não é associação. Pode causar, por exemplo, suicídio. Então, assim, eu acho que se tivesse uma revisão para cada tema importante desse tipo, a gente estava feito. Infelizmente não tem, então a gente acaba, quando vai montar uma palestra, tendo que juntar, ter o bom senso e formar isso. Muito legal, as informações muito interessantes. Eu acho que para muita gente que está vendo essa live, realmente ver que estudar um artigo científico, até mesmo selecionar um artigo científico, digamos, na sua conclusão, é como um diagnóstico de uma doença atualmente. Você precisa de alguns fatores para fechar esse raciocínio, né? Então você começou a falar e comecei a pensar que, por exemplo, você tem hoje em dia a síndrome do ovário policístico, que é um conjunto de sinais e sintomas. Você precisa ter associações de fatores para levar a essa conclusão de que tem o diagnóstico. E para você selecionar artigo científico, tem tudo isso que levar em consideração. Então, quando você começa a falar, parece um bicho de 7 cabeças. Putz, muita coisa tem que levar em consideração para considerar um artigo bom. Por isso que eu considero extremamente importante, quando você colocou, se eu não me engano, foi o segundo fonte de estudo, palestras, ou o terceiro? Isso, palestra que foi o segundo. Pois é. Então, é por isso mesmo que eu acho interessante, porque tem pessoas que são muito preparadas para fazer isso. Por isso mesmo que eu te chamei para essa live, porque eu senti muita falta disso ao longo da minha formação, porque na faculdade a gente tem, pelo menos na minha faculdade, a gente teve aula de bioestatística, como estruturar estudo, né, e tudo mais, modelos de cálculo, T-student, não sei o quê, aquela coisa maluca que você só quer fazer para passar a matéria, né? Você não quer saber, você nunca vai levar em consideração. Epidemiologia, né? Eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou ser pesquisador? Não vou ser, então não quero saber disso. E a gente fica muito pobre em relação a isso. E aí que é o grande problema, que a gente fica à mercê de qualquer pessoa com o poder de, digamos, uma lábia boa, né? Persuasão. Só isso aqui é muito bom, ó, tem esse estudo que confirma. A gente vê muito isso, por exemplo, quando veio a onda do óleo de coco, por exemplo. Uma informação bem passada, com uma certa plausibilidade, com uma pessoa com propriedade falando, aquilo se torna uma verdade. E aí de você falar mal daquilo. Aí cabe a gente ir lá mostrar fisiologicamente, bioquimicamente, que não é bem assim. Então, às vezes, você é tido como até mesmo como uma pessoa que não está indo junto com a saúde. Por que eu falo isso? Porque recentemente eu fiz aquele post relacionado ao coronavírus, né? Que o pessoal falando de um shot imunitário para melhorar. Claro que a gente sabe da vitamina D que melhora a imunidade. A gente sabe do potencial imunomodulador da vitamina D. Isso não é discutido. Eu fui falar sobre essa bagunça que a gente vê hoje em dia de vem aqui tomar uma injeçãozinha e saia feliz da vida que você não vai ter coronavírus. Então, em tempos de fake news, de fato, é muito importante a gente saber selecionar, de fato, os artigos e também selecionar as pessoas que estão por trás das informações.
Por quê? Sim. Eu tentando fazer um trabalho em prol da população, eu fui meio que massacrado em alguns comentários falando que eu era, é por isso que a medicina não vai para frente, médicos como você, médicos de doença, médicos de remédio. Eu falei, gente, mas vocês estão levando a coisa para outro lado, né? Então não é muito bem por aí. Então esse é o grande problema que eu vejo hoje, né? Como o médico, o nutricionista, de uma forma geral, o profissional da saúde, ele não é tão preparado para estudo científico, para selecionar artigos, ele acaba ficando à mercê justamente desses vários cursos, várias palestras, várias promessas de que realmente aquilo ali é a verdade, e aí sai repetindo. O que eu chamo de Sim. papagaio de pirata. Então, desde que eu comecei a me comprometer a dar aula ou falar alguma coisa aqui no Instagram com mais propriedade, eu pensei muito na base científica disso. Então, muitas das coisas que eu aprendi em cursos que quando eu comecei nessa área, porque a gente é muito seduzido a começar nessa área e querer fazer tudo. Então Sim. você acha que você sabe de nutrição, você acha que você sabe de exercício, você sabe de tudo quando você começa nessa medicina. Então, o que eu fiz? Eu dei um passo atrás e falei, não, peraí, eu preciso me sedimentar melhor, eu preciso ter uma base melhor, porque realmente é muito complicado quando a gente só repete o que a gente está ouvindo. Então, hoje eu vejo, de fato, que essa necessidade de a gente estar entendendo como é que se estrutura um artigo científico, como pesquisar e como levar em consideração essa informação para a sua prática clínica, acho que é um ponto muito importante. E assim, a gente chegou a falar os 5 pontos que você selecionou ou não? Então, eu somente selecionei foi o quê? A base de dados, né? Livros, etc. O primeiro. Sim. Segundo, curso e palestras. E os outros 3 eram as bases de dados de pesquisa. Ah, Então, junto. Perfeito. É aí, porque a minha suas divisão também ideias... foi feita mais ou menos assim, porque É, eu não consegui pensar em mais formas, porque a maioria das coisas entrava junto num combo, né? Que são os sites, né? Como o Up to Date, como a própria, só sim, próprios jornais específicos, né? New England, Nature, enfim, tem várias sim. fontes aí. E acho legal uma coisa, Jeff, que a gente não quero também, eu sei que tá tarde, também não vou tomar muito seu tempo, Não, que eu queria falar vamos um lá. pouquinho. Queria que a gente falasse um pouquinho que às vezes a gente se depara com muito artigo bom, que a gente viu que tem um N, enfim, tem tudo perfeito, só que na hora que você vai ver o artigo, é um artigo bloqueado, é um artigo pago. E aí, o Sim. que a gente faz nesse momento? A gente tem o recurso do nosso querido SciHub, né? Então, eu vi que você usa bastante, também uso bastante. E para isso, você utiliza sempre o DOI ou você só coloca lá no link lá em cima, na página de busca, na Na, parte de busca? eu coloco direto na página, no endereço, na No barra de link que endereço do aparece lá em artigo. cima, né? Eu Bom, acho o mais pessoal que fácil. quiser saber melhor sobre isso, o Jeff fez três GSTVs, né? Um IGTV em 3 partes, que ele mostra um pouquinho como é que você desbloqueia esses artigos. Mas quem tiver dúvida, o site do SciHub, você consegue entrar nesse site e digitar lá o DOI, né? Você coloca aquela sequência de números, enfim, você vai ter acesso ao artigo na íntegra. Isso facilita muito para a gente, porque se fosse depender de pagar todos aqueles artigos, a gente estava Ah, pobre. doido. Não tinha O valor da palestra, não tinha palestra teria que estudo. subir demais. Assim, 40 doletas, 60 doletas, né? Um artigo, então é bizarro. Exatamente. Bom, uma coisa, Jeff, que eu falei assim, eu tinha colocado aqui coisas para te falar em relação o pessoal que falou que só estuda quando se depara com algo específico, como pesquisar um artigo, acho que você já falou bastante sobre isso, a gente falou bastante sobre isso, e como eu sei se o artigo é bom. Então você já falou, acho que abordou praticamente todas essas questões, ou não. Vamos lá. Vamos lá, rapidão. Bom, Algumas observações relevantes sobre a qualidade do artigo. certo. Pontos talvez principais. Primeiro, a revista que ele está publicado, né? Então, não sei se a galera conhece a terminologia, mas tem um termo chamado fator de impacto, que é, de uma forma bem simples, uma revista que tem um alto fator de impacto, como a Nature, que a gente tanto fala, quer dizer que vários outros pesquisadores, vários outros artigos, citam artigos publicados naquela revista. Então, quer dizer que é uma revista muito citada. Se ela é muito citada, ela é muito importante no meio científico. Então, ela tem um alto fator de impacto, né? Então, eles fazem um índice lá e, enfim, de acordo, um fator de impacto é algo importante. Segundo, a gente tem que lembrar que nem tudo que está no artigo científico é verdade. Absoluto. Travou para vocês, pessoal? Jeff travou aqui para mim. Pera aí. Travou? Voltou. Show. Então, Foi. voltou. Então, vamos lá. A gente Agora. tem que lembrar primeiro que artigo científico não é verdade absoluta, porque até quem escreve os artigos são pessoas como eu e você,
E pessoas como eu e você têm anseios, têm vieses, muitas vezes de confirmação, a gente sabe que não é todo mundo que é ponderado, etc. Então a gente conhece, quem estuda mais a fundo alguns temas, pesquisadores que são claramente defensores de uma linha ou de outra. E eles deixam isso bem claro nos seus artigos, de forma que, por exemplo, eu conheço de cabeça um xará que chama Jeff Volek, que é um grande pesquisador de dieta cetogênica. Então, você vai ver vários artigos dele publicados sobre dieta cetogênica. E com gráficos lindos, com correlações, aquela coisa linda, maravilhosa, mas que são artigos que já receberam duras críticas por outros pesquisadores renomados, apontando os erros metodológicos, apontando defeitos, enfim, graves na interpretação de dados. Então, assim, não é porque tem um artigo publicado que é verdade. Então, mesmo lendo e tudo mais, a gente tem que ter um senso crítico absurdo. E senso crítico só existe quando a gente tem a base. Então, por isso vem a importância da base de novo. Se você não sabe nada, qualquer coisa que te fala, você aceita como verdade. Se você tem a base, você começa a ser crítico, né? E às vezes até demais, né, Ricardo? Tem gente que fala que a sabedoria, que a informação é uma merda, né? Porque quando você aprende alguma coisa, você tem a consciência e você, digamos, se for uma coisa que é do seu hábito, você está errando com consciência. Isso se torna um problema muito grande. Então, às vezes, a burrice, a ignorância é uma dádiva mesmo, é verdade. Sim, o conhecimento é um karma, né? Então, assim, depois que você tem aquilo ali, você é obrigado a condizer com aquilo e, enfim. Então, assim, ter senso crítico, porque não é porque está publicado no artigo que é claro. E talvez o último ponto, conflito de interesse. Vários e vários artigos têm um conflito de interesse e quando tem, se é publicado numa revista de confiança, eles falam disso no final do artigo. Os pesquisadores receberam apoio de tal indústria. Os pesquisadores receberam, trabalham em tal indústria. Deixando claro também que isso não invalida completamente o artigo. Não é todo artigo publicado que tem um suporte financeiro que é enviesado. Mas a gente também nunca toma conduta, nunca bota como prática clínica uma coisa que foi publicada em um artigo. Uma coisa que foi experimentada uma vez. Boa, muito bom. Assim como eu costumo falar muito sobre até o uso de medicamentos, né? Às vezes as pessoas, elas utilizam medicamentos mais novos no mercado e se gabam por isso. Olha, eu estou usando o que há de melhor no mercado, tecnologia de ponta. Esse medicamento nem tem tempo no mercado. Aí começa a dar problema e aí você, que é o pioneiro na história, acaba se dando mal. Então, realmente, tem que ter, não é simplesmente um fator, não é porque uma coisa é nova, não é porque uma pessoa falou que é legal, perfeito, isso aí é muito importante. Uma coisa que você falou de conflito de interesse que eu acho interessante, que a gente viu um exemplo disso, porque quando a gente fala isso na parte acadêmica, na parte médica, nutricionista, né, a gente está falando de parte científica, é uma coisa, porque para isso você tem que ir lá pesquisar, ter um senso crítico em relação ao artigo, olhar toda a metodologia, para aí você saber se é uma coisa que é legal ou não, digamos assim. Só que olha o grande problema que talvez você mesmo deve ter se deparado isso no seu consultório ou até mesmo em roda de boteco, que é o quê? Jeff, doutor, fulano, vi aquele documentário no Netflix do Dieta dos Gladiadores. Eu vi o documentário falando de tal. Olha o grande detalhe. Quando esse impacto é muito grande, o problema também é muito grande. Porque por exemplo, nesse próprio documentário, até onde eu sei, existe um conflito de interesse absurdo. Então, assim, é claro que é uma coisa interessante, só que a gente não pode levar como 100% da verdade. Então, tem coisa legal para você extrair, com toda certeza, mas ter senso crítico, que é aquilo que a gente falou. Então, nós como profissionais de saúde, se a gente está vendo uma palestra, o cara fala um negócio lá, e você que tem a base, como você disse, pô, o cara falou que a insulina quebra o açúcar. Foi um detalhe talvez, mas pra gente que sabe que a insulina não quebra o açúcar, a gente fala, pô, isso, cara, me incomodei. Aí se o cara falar, a gordura entra na célula Pô, mas eu sei qual é o mecanismo que a gordura entra na célula, cara. Putz, não, fala isso. Então, assim, realmente, você vai criando uma base de informações na sua cabeça e quando você se depara com alguma coisa, você tem maior senso crítico. E isso também cabe na hora de você selecionar artigos científicos, que também é o seu senso crítico em relação àquilo. E aí, fazer as associações de artigos que estão sendo mencionados junto com esse artigo. Então, tudo isso que você falou, acho que foi muito enriquecedor para mim e para quem está assistindo, porque às vezes é uma visão, é um detalhe, né? Quantas vezes eu já pesquisei ali, fiquei lá, digitando, não vou mentir, né? Vai lá no tradutor, aí digita lá em português, põe em inglês o termo que você quer pesquisar, vai lá no PubMed, enfim. E aí você acha 300 mil artigos. Como é que você vai filtrar isso, né?
Então, esse é o detalhe. E aí você mostrou também, nesse seu vídeo, como é que você filtra esses artigos, que às vezes você achou 1000 artigos, quando você filtrou, a coisa cai para 300 artigos, né? Enfim, então é uma forma também de você começar a aprender a pesquisar. E isso acho que também nada melhor do que você botar a cara, né? Também começar a fazer. Tem que Ao invés de você testar, esperar alguém que vai fazer. te ensinar. Você está me Não. falando aqui um monte de coisa que eu já achei extremamente importante que eu vou levar no meu dia a dia. Quando eu for pesquisar agora, eu vou considerar aquilo. Mas sem eu ter essa informação, talvez fique muito difícil. Tem gente que acaba desistindo, né? Ah, não vou pesquisar artigo, não. Eu estava super empolgado com o artigo, que eu achei o título legal. Quando eu fui ler, foi feito em 4 pessoas e em 2 ratos, pô. Aí não dá para ajudar, né? Não dá para ajudar, dá para utilizar esse artigo, né? Então, acho que era mais ou menos isso. Show. Bom, vamos lá. O que você pode acrescentar mais, Jeff? Se você quiser aí falar mais alguma coisa pra gente. Cara, Ricardo, sendo bem sincero, eu acho que vale a pena uma reflexão rápida. Muitas vezes a gente fala, né, como pesquisar artigo, tudo isso é importantíssimo, né, como a gente já sabe, senso crítico e etc. Se fosse dar uma dica para a galera que está assistindo a gente, que muitas vezes é nutricionista de prática clínica, que atende e tudo mais, que não é palestrante, não é professor e por aí vai, se vocês têm uma base boa e vão em cursos e palestras com esse senso crítico da base boa, normalmente isso já supre o suprassumo do que você precisa para o dia a dia. E depois vai só buscar o artigo ali para confirmar, para tirar sua dúvida, para ter certeza que aquilo que ele falou realmente é o que está no artigo. Isso a gente sabe que isso existe. Porque às vezes a gente fala assim, não é todo mundo, principalmente nutricionista ou médico de consultório, ele não tem que ser especialista em interpretar artigo. Ele não tem. Eu não tenho que saber de, cara, os métodos estatísticos, Shapirokov, teste T pareado. Não, isso não é obrigação nossa. Então, assim, na verdade, nossa como palestrante é um pouco. Porque a gente se compromete em virar especialista em pesquisar e selecionar artigos e criar um raciocínio para passar isso para os outros. Mas as pessoas que praticam a prática clínica, ele tem que ter a base boa, tem que ir em cursos e palestras bons e tem que buscar os artigos pontuais ali para ele tirar uma dúvida, para ele confirmar algo, para ele, né? Ele não tem que ter essa, talvez, preocupação. Então, porque parece que a gente está falando de tudo isso e gera uma angústia, né? Caramba, mas é muita coisa, tem que ser especialista em tudo. Não. Exato. Se seu foco é prática clínica, foca nisso e tem uma base mínima para confirmar um artigo, para pegar aquilo ali. Mas agora, se você quer especializar, quer virar palestrante, quer virar professor, etc., aí são outros 500. Aí vem o mestrado, aí vem toda a experiência de estudar mais, de pesquisar mais, de se afundar mais nisso, para aí sim você virar um especialista em buscar artigos científicos, né? Enfim. Perfeito, perfeito. Eu acho muito legal essa sua visão, que é sempre muito bem ponderada e que eu concordo plenamente com você, porque se a gente hoje que atende em consultório for parar para estudar, para entender cada artigo, a gente vai ter que parar de atender. Então é uma coisa, cada um está numa linha de frente, né? E é claro, à medida que você começa a desenvolver muito mais o seu lado acadêmico, talvez você acaba deixando de atender cada vez mais, porque demanda muito tempo, demanda de muito estudo, né? Não é simples. Então é realmente tirar um pouco esse peso das costas de quem está assistindo a live, achando que tem que saber interpretar ou selecionar o melhor artigo. Porque tem gente muito boa fazendo isso por vocês, digamos, trazendo isso mais mastigado, mas cabe a vocês também aprofundar muito, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, quando eu idealizei o meu curso, eu pensei justamente em fazer o quê? Selecionar as coisas mais relevantes para você aplicar na prática clínica. Então, eu não quero ficar levantando aqui possibilidades sobre qual artigo é o melhor para avaliar se a testosterona por essa via ou não. É para ser prático, meu querido. O que vai mudar no seu dia a dia? Como é que você pode aplicar isso que está sendo falado em vários cursos de forma prática no seu dia a dia? Então, foi isso que a gente tentou fazer. E na quinta-feira, para a gente finalizar aqui, quinta-feira eu vou estar fazendo uma aula ao vivo, né, falando sobre hormônios, e eu vou mostrar um pouco dessa visão que eu passo no curso de forma prática, porque a gente vê hoje em dia muita gente se baseando, como a gente falou, repetindo o que está ouvindo, então gelzinho de testosterona para qualquer um que venha com um número baixo. E aí não tem ideia do que está fazendo. Então, a gente vai mostrar, de fato, de forma um pouquinho mais prática, tentar mostrar o que a gente considera relevante na hora de você avaliar hormônios e quando você vai também fazer a suplementação, vai fazer a prescrição. Então, hoje o que eu quero levar em consideração aqui dessa live é que eu gosto muito de aprender sobre
a ciência, digamos assim, essa clareza que você traz para a gente em relação aos estudos científicos. E eu gosto muito das suas aulas justamente por conta disso, de uma seleção boa de artigos com critério. E é isso que eu quero que os nossos amigos, nossos colegas aqui levem em consideração. Quando ouvir alguma coisa interessante, uma palestra, um curso, anota ali a referência, tira foto desse slide, dá uma pesquisada em casa depois, dá uma lida, nem que seja no resumo, no método que foi utilizado nesse artigo. Não precisa aprofundar, saber se o artigo é o melhor do mundo, mas pelo menos tem uma noção para, digamos, replicar essa informação. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar a informação para os nossos colegas. Sabia que você ia poder acrescentar bastante. Eu mesmo sempre aprendo muito. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, meu amigo. E é isso. Obrigado mesmo. A gente vê na próxima aí. Galera, Ricardo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre bom. Eu falo que muitas vezes eu só me manifesto quando eu sou inquietado. Alguém tem que ir lá e me ficar, vamos fazer uma live, vamos fazer uma coisa que a gente fala. Tô tentando, é só começar, né? Começar já era. Mais. Se não tivesse limite de hora aqui, você ia falar até amanhã. Mas é isso, cara. Muito obrigado mesmo pela sua participação. É muito bom mesmo poder bater esse papo com você. Assistiram, Ricardão, obrigado também. É sempre bom trocar ideia contigo. E nas próximas a gente resenha mais. Sua mamãe participou muito aqui, hein? Minha mãe é foda. Demais, demais. Um abraço para vocês, queridos. Uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu, Jeff. Um abraço. Tchau. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Uma live um pouco mais técnica, mas super importante. Como o Jeff falou aí, não é para vocês sentirem esse peso de ter que pesquisar o melhor artigo, mas é importante você ter alguns dados, algumas bases na hora de fazer a sua pesquisa, para montar seja a sua aula, seja a sua prescrição, melhorar a sua prática clínica, enfim. Bom, como eu disse ali no finalzinho agora que eu falei com o Jeff, quinta-feira, às 21 horas, né? Às 21 horas a gente vai estar fazendo essa transmissão da aula de hormônios, uma aula aberta, mas na verdade é aberta para quem fez a inscrição nessa aula. Então, quem recebeu o link, fez a inscrição e vai receber e-mail, né, com o link para acessar. Vai ser no YouTube essa live, mas a gente vai transmitir também pelo Instagram. Então, no Instagram vocês vão ver a live como vocês estão vendo nesse formato, e no YouTube a gente vai estar falando bonitinho com slide, vai explicar certinho, então vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá bom? Então, quinta-feira às 21 horas, quem ainda não está inscrito para essa aula, manda um direct aí solicitando o link, que aí a gente manda para vocês fazem inscrição, colocam e-mail lá, vocês vão receber a informação dessa aula de quinta-feira. Tá bom, meus queridos? No mais, aguardo vocês na quinta-feira às 21 horas e tem novidade boa, né? Como vocês já sabem, nessa live, ao final dessa aula, eu vou estar abrindo a minha turma, a terceira turma do curso Medicina Preventiva na Prática. Então, eu tenho certeza que vai poder ajudar muito vocês aí na prática clínica. Bom, era isso. Espero poder ajudar vocês o quanto eu puder. Então, quem quiser me inscrever por direct, eu estou à disposição. É sempre bom trocar essa informação com todos vocês, colegas de medicina e de nutrição. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima.